Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, tendo celebrado ontem a conversão do apóstolo Paulo, nós hoje celebramos dois amigos de Paulo, Timóteo e Tito, colocados por ele respectivamente como bispo de Éfeso e de Creta, mas que faz nos pensar em uma dimensão fundamental da nossa fé, que é a sucessão apostólica. Os apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus, aqui representados atrás de mim, eles impuseram as mãos, eles ordenaram sucessores, e esses sucessores, outros sucessores e assim por diante, que é possível retroagir na história da nossa igreja e ir muito próximo ao fundamento, ao nascimento com o Senhor Jesus. Isso é o que nós chamamos de sucessão apostólica, que é o dom do Espírito Santo recebido pelos apóstolos, que vai passando de uma geração para outra, através dos bispos, para todos os cristãos. É o dom que o Espírito do Senhor dá à sua igreja, para que ela seja a igreja do Senhor 2000 anos depois do evento histórico de Cristo, mas que o Cristo continua vivo na sua igreja. Ouçamos. Na antífona de entrada de hoje, velarei sobre as minhas ovelhas, diz o Senhor. Chamarei um pastor que as conduza e serei o seu Deus. É interessante a primeira leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, porque faz ver uma relação pessoal, respeitosa, carinhosa, de preocupação que o apóstolo tem para com Timóteo. Tem uma apresentação, porque é o início da carta, mas Paulo vai dizer de Deus assim: a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados. Paulo, ele vai citar os seus antepassados como aqueles que transmitiram para ele a fé, que transmitiram para ele os valores que ele tem. Caríssimos, nós precisamos ser gratos pela nossa história. Certo que os nossos antepassados, como nós também, temos as nossas mazelas, os nossos pecados, os nossos erros, mas nos transmitiram valor. Daí está o porquê de um mandamento tão importante, aquele o quarto, em relação aos nossos pais. Nós precisamos ter apreço para com a nossa história, mas também isso nos coloca em uma responsabilidade para com as futuras gerações, porque eles vão conhecer Deus e a igreja, a vivência de fé, através não somente da nossa palavra, mas do nosso testemunho. Vai dizer assim o apóstolo: lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Esse desejo manifestado com dificuldade por um homem, mas que Paulo manifesta, que vai dizer que deseja ver este amigo, esse discípulo, esse companheiro, que isso vai ser motivo de alegria. E vai dizer que se recorda da fé sincera que ele tem, Tito, e que essa fé também ele encontrava na sua avó e na sua mãe. Então Paulo tinha uma relação muito próxima, muito pessoal, que conhecia não somente Timóteo, o seu companheiro de viagem, mas conhecia a sua família, sabia de onde ele vinha e admirava a dimensão de fé de 3 gerações, da avó, da mãe e dele próprio. E agora vem então uma exortação paternal feita do apóstolo para Timóteo, mas que vale para todos nós. Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Ainda hoje, no rito da ordenação episcopal, tem esse gesto da imposição das mãos que está presente em outras ritualidades da igreja. Mas Paulo vai reconhecer em Timóteo o seu filho e vai dizer assim que não basta a alegria de ter sido ordenado, de ser bispo, mas exorto-te a reavivar. Porque todos nós devemos nos empenhar continuamente em reavivar a chama do ministério, da vocação, da fé que nós recebemos. Aquilo que na dimensão espiritual não progride, se fica estagnado, vai regredir. Então, exorto-te a reavivar. Pois Deus não te deu um espírito de timidez. Vença a timidez, saia do teu comodismo, não impeça que Deus faça de ti um instrumento eficaz para a sua obra. Vença a timidez.
Não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Sofrer pelo Evangelho. Já na conversão de Paulo, Deus vai dizer que ele vai sofrer. Então Paulo também vai dizer isso para Timóteo, que não se deixe enganar, que vai sofrer. O apóstolo não vai adocicar as palavras para enganar o seu amigo, mas vai dizer que servir o Senhor é sofrer por causa dele, como ele sofreu por nós. A fidelidade que nós temos ao Senhor é também medida pela nossa capacidade de sofrer por causa dele. O salmo responsorial de hoje é um convite que nós já ouvimos algumas vezes nesse tempo a cantar ao Senhor um canto novo, porque ele se manifesta como o Salvador de todos os povos e por isso então é um motivo de júbilo. Aclamação ao Evangelho: o Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Nós temos no Evangelho de hoje um texto que é peculiar de Lucas. Somente Lucas narra este envio desses outros 72. Não só dos apóstolos, mas 72, os apóstolos vão com Jesus. Mas esses 72 são enviados aonde ele próprio devia ir. Então, aonde ele não vai, eles são enviados. E Jesus vai dizer a eles: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Caríssimos, quem de fato quer trabalhar pela causa do Senhor, pela messe, vai se aperceber do volume grande de trabalho. É preciso saber sempre que isso vale para todos e cada um de nós. O Salvador é um só, mas ele quer contar com as nossas forças, que nós devemos nos doar pela causa do reino, sabendo também ter o tempo para nossa experiência pessoal de repouso, de oração, de espiritualidade, de encontro com o Senhor. Nós levaremos as pessoas muito mais longe a partir da nossa experiência pessoal, do nosso crescimento na espiritualidade. Um adágio que se diz do caminho de acompanhamento espiritual é aquele que ninguém consegue ser diretor espiritual, acompanhar alguém além do ponto que ele mesmo tenha chegado. Então, na direção espiritual, no acompanhamento espiritual, se mostra claramente isso, que uma pessoa precisa fazer a experiência pessoal para ajudar o outro a fazer essa experiência. Mas somos chamados a trabalhar em uma empresa, em um trabalho que não tem fim, em um trabalho que é imenso e que devemos dar as nossas forças, porque Deus podia fazer sozinho, mas Ele quer contar com cada um de nós. Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. De ser pobre, não leveis bolsa nem sacola, mas o testemunho da pobreza, o testemunho da paz, a paz esteja nesta casa. Da simplicidade de comer e beber daquilo que oferecer. Tem uma expressão curiosa que é: não passeis de casa em casa, porque existe, também Jesus não passa de casa em casa, mas ele tem a urgência de levar a conhecer o reino de Deus. Por isso, vai com velocidade. O Evangelho, sobretudo de Marcos, Jesus é representado como aquele que tem uma velocidade, um desejo de anunciar, que não se detém muito. Até mesmo quando chama os discípulos: segue-me, e vai continuando, caminhando, e os discípulos se levantam às pressas e vão seguindo Jesus. Curai os doentes que houver na casa e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus é algo que já está presente, mas ainda não. Ele está presente sobretudo na pessoa de Jesus, mas ainda é uma realidade embrionária, ainda dentro do ovo, que vai se concretizar de um modo definitivo quando ele vier na sua glória. É para este reino que Tito e Timóteo trabalharam e que nós somos chamados no nosso hoje a arregaçarmos as nossas mangas por causa deste reino que deve nos seduzir, falar ao nosso íntimo. Ó Deus, que ornaste São Timóteo e São Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei-nos pela intercessão de ambos viver neste mundo com piedade e justiça para chegar ao céu, nossa pátria. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que São Tito e São Timóteo interceda por nós. Paz.